Bom dia, meus aluninhos queridos do sexto ano B. Eu sou a professora Ana Luísa. Serei a professora de vocês de língua portuguesa, certo? Hoje nós iremos aprender sobre o gênero textual conto, certo? Todo mundo aqui com certeza já ouviu falar sobre conto. Talvez não saiba pelo nome, tá? Mas até o final da aula vocês irão perceber que sim, vocês conhecem, vocês dominam e irão dominar ainda mais até o final dessa aula, eu prometo, tá bom? Então vamos começar. Professora, o que é conto? Conto, para começar, de um jeito mais simples, do jeito mais fácil de aprender, conto é uma história contada. Contada? Sim, é uma história contada por alguém. Tem alguém que conta essa história pra gente, pra alguém, ok? Então, é alguém que está contando uma história. Como assim? Ó, dá uma olhada nessa imagem aqui. O que é que esse senhor está fazendo para essas crianças? Dá para a gente perceber que ele está contando uma história. A gente já viu isso. Alguém, com certeza, já contou uma historinha para você, certo? Pode ser o vô, a avó, o tio, a tia, a irmã, o pai, a mãe, o irmão, enfim, qualquer pessoa familiar, amigo, pode já ter contado uma historinha para você, certo? Isso que gerou que hoje a gente conhece como conto, tá? Antigamente, a transmissão das histórias era somente pela fala. Com a evolução, veio a escrita. Com a evolução, com o tempo, veio a narrativa escrita, ok? Antigamente era somente pela fala que se transmitia uma história, certo? Então, o conto é uma história contada. O que é o conto, afinal? O conto é uma narrativa, uma história contada, tendo começo, meio e fim. O conto é uma história curta, ok? Então, é uma história curta, porém tem que fazer sentido. Então, ela tem que ter começo, meio e fim. Certo, pessoal? Entendido? E isso tem que ficar bem claro para você, ok? A gente vai começar pelos elementos. O conto tem alguns elementos importantes, tá? Os elementos principais são os da narrativa, porque sem a narrativa não existe o conto, porque o conto ele precisa de um narrador, alguém que conta essa história. Quais são os elementos da narrativa? É o pente. Se você decorar desse jeito, se você decorar por pente, P de personagem, E de espaço, N de narrador, T de tempo, E de enredo. Agora a gente vai ver o que é cada uma dessas coisas. Personagem é um ou mais ser que vive a história. Pode ser animal, pode ser pessoa. Pensa lá nos filminhos da Disney. Pensa lá. Não tem lá, às vezes, o filme do Mickey, o filme do Rei Leão, que são só animais que presenciam a história? Pois é, esses são os personagens. Ou pode misturar animais com pessoas, você que vai decidir. Você que está contando a história, é você que decide. A história é sua, beleza? Próximo, narrador. A gente tem alguns tipos de narrador aqui, hein? Temos que prestar atenção. Isso é muito importante, principalmente para a hora da prova. E não só para a prova.
pro resto da sua vida, principalmente quando você estiver lendo, para você conseguir identificar qual o seu tipo de narrador ali daquela história. Vamos começar pelo narrador personagem. O narrador, então, é aquele que está contando a história. Veja só a imagem. Ele está contando a história para o pessoal ali, igual aquela primeira imagem que eu mostrei para vocês. Então, o narrador personagem é aquele, pelo nome a gente já sabe, é aquele que conta a história e participa. Então, ele é um narrador e também é um personagem. Ele conta e participa da história. Beleza? Muito fácil esse. Próximo. Narrador observador. Então, ele está contando a história, mas ele não participa dela. Ele observa tudo que está acontecendo, ok? Esse é aquele narrador que ele não sabe do passado do personagem, ok? Ele só está contando. Ele só está contando, então, o que está acontecendo naquele momento. Ele não sabe do passado e nem do futuro que vai acontecer com o personagem. Ele só observa o momento e conta o que está acontecendo. É como eu falar para você assim: ah, caiu minha caneta no chão. A caneta da professora Ana caiu no chão naquele instante. Ok? Diferente do narrador onisciente. Esse narrador, ele também não participa da história, mas ele sabe de tudo sobre o personagem. Tanto o passado quanto o futuro. Sabe tudo. Por exemplo, a caneta da professora Ana irá cair no chão. Ok? Próximo. Tempo. O tempo é quanto tempo a história dura. Ou, por exemplo, dura semanas, dura alguns dias, dura meses, isso é você que vai determinar, ok? Pensa lá na história da Bela Adormecida. Ela não dormiu por tantos e tantos anos para daí ser acordada por um beijo de amor verdadeiro? Pois é, isso é o tempo que durou a história, tá bom? E daí tem o tempo em que aconteceu, por exemplo, há muitos anos atrás. Aí, então, existem dois tipos de tempo. O tempo em que aconteceu, pode ser era uma vez, pode começar com era uma vez, que daí é um tempo indeterminado, ou quanto tempo durou a história. Beleza? Próximo, espaço. O espaço é simples, é o local onde está acontecendo. Como é uma história curta, tem poucos espaços, tá? Então, pode ter um espaço só, pode acontecer só em um lugar ou poucos espaços. Não são vários lugares que acontecem a história, são poucos. Porque tem que ser uma história breve, curta, ok? Pessoal, pensa no filme da Branca de Neve. Não aconteceu na floresta a maior parte do filme? E lá na história da Bela e a Fera, na maior parte do filme não aconteceu lá no palácio? Esse é o espaço, o local que acontece a história, tá bom? Enredo, o que é o enredo? Enredo é fácil, é o que acontece na história. É o começo, o meio e o fim. Beleza, gente? Então, hoje a gente viu o que é o conto, como ele surgiu, o que é um narrador, as principais, os principais elementos da narrativa, que é o pente. Lembrando que o pente é personagem, espaço, narrador, tempo e enredo, ok? Pessoal, vou ficando por aqui e espero que vocês tenham entendido. Um abraço para vocês e até a próxima aula!